Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV. Tudo bem, Luana Lenk? Tudo bem, Júlio Lemos. E a gente quer convidar você agora na hora do almoço para degustar um pouquinho da programação da rádio da IELB. Coisa boa, nós queremos pedir licença mais uma vez para almoçar com você nesta tarde de sábado. O programa CPT na TV que tem a proposta de levar um cardápio variado daquilo que de melhor aconteceu na Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, que é a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que você acompanha todos os dias. Todos os dias, 24 horas, em radiocpt.com.br, e também você pode assistir às nossas lives em facebook.com/rádio-da-IELB. A gente começa a repercutir num programa que está fazendo maior sucesso, que fala sobre relacionamento, sobre casamento, chamado DR na CPT, com o querido pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, e eles falam sobre o que esperar de um relacionamento, Luana Lenk. É isso aí, Júlio. O pastor Valdemar e a Silmari, então, nesse programa, vão compartilhar um pouquinho do que se espera em um relacionamento. E você que é solteiro, Júlio, o que espera de um relacionamento? Vamos conferir agora no DR na CPT. Mas é importante, o Jackson já deu as dicas aqui, além de respeito, o que mais a gente espera num relacionamento? Carinho. Né? Carinho, gente. Olha, uma coisa tão especial. Eu adoro receber carinho. Gosto de dar carinho também. Confesso que prefiro receber do que dar carinho, né, mano? É. Mas eu também... Mas quem não gosta? Quem não gosta. E principalmente naqueles momentos assim que você tá cansado. Domingo à noite nós dois chegamos bem cansados, né? Mas como foi bom a troca de carinho. Né? É verdade. Faz bem, o aconchego, né? De estar aconchegado. Isso é uma das grandes qualidades do relacionamento. Tem gente que passou por relacionamentos no passado abusivos, ruins, que acabam não querendo se relacionar de novo. Mas, puxa vida, como é bom no relacionamento essa questão de você ter carinho, né? Você poder trocar carinho, afeto, cuidado. Mas é isso que você falou, ó. Troca de carinho, porque essa coisa só você dar e não receber... Então, não, aí né? que entra uma coisa, porque eu até falei pra você que ia provocar, que no programa, eu imaginei que o que vinha da audiência eram coisas boas do relacionamento, de esperar do relacionamento. Mas a gente tem que ter a noção também que a gente vai ter coisas ruins no relacionamento. Você vê uma coisa que a gente pode esperar num relacionamento, que é universal. Ontem a gente até falou no estudo bíblico, né? Ontem a gente estudou o capítulo 8 de João. E eu pedi para o pessoal olhar como é que começava e como terminava o capítulo 8. E ele começa e termina com apedrejamento. Duas tentativas de apedrejamento. Sim. Né? E o que tem isso a ver com a questão que eu estava olhando? O que a gente não pode esperar? Daí tem uma verdade que Jesus apresenta ali no início, que é a seguinte: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, em qualquer relacionamento, te prepare, porque vai ter pecado. Vai haver pecado. E o que é pecado? É quando eu não amo o meu próximo como a mim mesmo e não amo a Deus acima de tudo. Isso infelizmente, faz parte dos nossos relacionamentos humanos. Haverá falha. Ninguém é perfeito. E às vezes a gente idealiza demais um relacionamento. Eu vou olhar para a Silmari e vou dizer, ela nunca vai falhar, ela nunca vai me decepcionar, ela nunca vai cometer um equívoco. Ou o contrário, e aí você esperar de um relacionamento ou querer mostrar para as pessoas que o teu relacionamento não tem falhas. E quem que nunca falhou num relacionamento que atire a primeira pedra? Tem falhas de vários graus, né? É isso que eu ia falar, porque assim, às vezes para mim não é uma falha, mas para você é falha. Por exemplo, qual a diferença hoje de bullying e uma brincadeira, né? O gordinho da turma, a gente podia, na minha época ali, a gente podia brincar. Hoje não pode mais. Qual é a diferença do bullying e da brincadeira? É o meu limite, né? Se você se sentiu ofendida, magoada, tocou em você e doeu, é igual bullying. Dor, né? Igual dor. A Silmari ela gosta e trabalha muito mais na cozinha, ela pega a forma, ela faz até de propósito, gente. Ela faz bullying comigo. Ela pega uma forma lá, eu vou lá e pego 2 panos, assim. Ai, tá quente. Aí ela vai lá, tira. Ela, só pra me provocar. Ela pega, assim, aquele mesmo que eu pus 2 panos, ela sem pano, ela tira e põe no lugar com as mãos vazias, né? E ela ainda olha pra mim. Ela fala, seu fraco, né? É isso que eu entendo. Seu fraco, seu frouxo, seja homem. É assim que eu sinto. Ela não pensa nada disso, é óbvio, mas é assim que eu me sinto. Nossa, que fraco, né? Ela põe a mão ali e não queima. Eu coloco a mão e já solto, cai tudo. Né? Mas é isso, é o meu limite para calor nas minhas mãos sensíveis, eu tenho uma mão de moça,
fininha. Delicada. Delicada, mais do que da Silmari. Macia. Não é? Olha, eu devia fazer propaganda de creme. Nivea. E aí, eu sinto muito... É isso, né? Então, mesma a sensibilidade de cada um tem o seu limite. É o meu limite, né? E não o meu, que fiz o a meu, brincadeira, né? é o teu. E essa coisa, então, de que a gente tem que ter noção também que num relacionamento haverá falhas. E aí eu tenho que exercitar o perdão. Outro programa que vale a pena você conferir diariamente é o Revista CPT, sempre com entrevistas especiais sobre assuntos diversos relacionados à fé cristã. E nós vamos mostrar agora um trecho de uma entrevista especial com o pastor Rômulo Souza, de Macaé, no Rio de Janeiro. Ele fala sobre 8 princípios para ser um apologeta da fé. Bem, aí que muitas vezes a gente acaba se equivocando, né? Por vezes nós achamos que precisamos defender Jesus, né? E não é exatamente isso, né? Até porque quem somos nós, né, para defendermos Jesus? Mas num mundo pós-moderno, que muitos já classificam como o mundo da pós-verdade, há muitos questionamentos acerca dos posicionamentos cristãos, do pensamento cristão, e a respeito destes questionamentos acerca do que nós pensamos, do que nós defendemos, é que é importante nós estarmos preparados, nós termos subsídios, nós termos fundamentos para que as pessoas possam ouvir e dialogar conosco, que é o nosso objetivo principal, né? Dialogar com as pessoas, dialogar com os não cristãos. Até aqui tá em destaque, né, no Mensageiro Luterano, uma das suas frases que diz que Jesus não precisa de nossa defesa, porque seria até petulante da nossa parte achar que nós, pecadores imperfeitos, teríamos condições de defender Jesus Cristo. E aqui é um ponto muito interessante, pastor. Esses dias eu ouvi um outro pastor, uma frase que me marcou, né, dizendo que Jesus não nos chamou para sermos seus advogados, mas para sermos suas testemunhas, né? Tem uma diferença muito importante aí, né? Exatamente. Até porque quem é o nosso advogado é ele, né? Exatamente. É o contrário. Com certeza. Pois é, e pastor, como que a gente pode defender o nosso posicionamento hoje, nesse contexto que a gente fala, e você fala no artigo também, né, de pós-modernidade e avesso às escrituras? Exatamente essa é a ideia dos 8 princípios, né? Esse trabalho, na verdade, este artigo, ele é resultado de uma pesquisa maior, né? Que eu tenho apresentado no programa Imersão na Missão Urbana, né? Que é do Centro de Treinamento Missionário, que iniciou lá na Igreja de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E com base nesse trabalho, nessa pesquisa maior, houve a ideia de realmente levantar-se alguns princípios, um caminho para nós trilharmos, para que pudéssemos saber por onde ir, né? Por onde começar para defendermos a nossa fé, porque por vezes nós temos assim uma ansiedade, uma vontade muito grande de defender os nossos posicionamentos, mas nós podemos fazer isso de uma forma errada, equivocada, e que não vai surtir o efeito desejado, que é o do diálogo, que é o do testemunho. Então, por isso, a ideia dos princípios, e os princípios precisam ser vistos assim, não de uma forma exaustiva, eles não são os únicos ou a única forma de nós procedermos, mas de uma forma para nos auxiliar, e de uma forma até que segue uma sequência, né? Então, primeiro lá, ouvir antes de falar. Né? Isso é a primeira coisa de tudo. Nós não vamos dialogar com ninguém que pensa de uma forma diferente que nós, se nós não ouvirmos essa pessoa, né? E aí seguem os outros princípios exatamente numa sequência lógica, né? Numa ordem, para que nós tenhamos vínculo com as pessoas e para que realmente o nosso testemunho ele surta o efeito desejado. Esse primeiro passo me chama muito a atenção, pastor, né? A importância de nós ouvirmos, porque hoje a gente vive
tempos de tamanha ansiedade, né? Em que as pessoas, às vezes até querem, a intenção é positiva, obviamente, é de levar o evangelho, mas nós queremos impor de uma forma precipitada, né? Sem ouvir as pessoas. E a gente vê na própria palavra de Deus, Jesus, o próprio Deus aqui, o verbo que se fez carne, dialogava, né? Ele conversava, ele questionava, ele mesmo conhecendo a pessoa, ele tentava extrair de si as suas respostas, né? E às vezes até algo que parecia meio óbvio, né? Jesus falando com o cego, o que tu queres que eu te faça, né? Para ouvir as pessoas, para dialogar, a importância de nós ouvirmos e realmente fazermos um diálogo, né, pastor? Só deixa eu complementar o Júlio antes do pastor falar. E também as pessoas hoje têm muito mais voz, né, para falar. Tem muito mais espaço também, as redes sociais, claro. Enfim. Aí eu acredito que isso aí também influencia muito, né, das pessoas falarem muito mais, darem a sua opinião e ouvir bem menos, né? Exatamente. Então, às vezes a gente quer já passar, digamos, para o passo 6, para o passo 7 e até o 8, antes de passar pelos primeiros princípios ali, né? Antes de ouvir, antes de interessar-se pelo outro, né? E a questão, assim, esses princípios, né? Se nós observarmos ali como estão colocados, eles, na verdade, são uma consequência do que nós vamos sentir pelas pessoas, como cristãos, né? E o que nós devemos sentir pelas pessoas, independentemente do posicionamento que ela tenha ou da fé que ela tenha, é o amor. Então, nós vamos ouvir alguém por amor, porque nós estamos interessados nessa pessoa, porque nós queremos não apenas que ela tenha a mesma fé que a gente, mas porque realmente nós queremos ouvir o que ela tem para nos dizer. Né? E basicamente, quando nós vamos a um médico, por exemplo, né, o médico, a primeira pergunta que ele faz é o que você tem, o que você está sentindo, para que ele consiga fazer um diagnóstico, para que ele consiga saber qual remédio receitar. Da mesma forma, se nós não ouvirmos a pessoa, se nós não soubermos qual é o pensamento dela sobre a fé, como que nós poderemos testemunhar para ela de uma forma eficiente, né? Com certeza. E aí entra o segundo passo, né, de se interessar pelo outro, né, pastor? E aí, de novo, pegando o maior exemplo que nós temos, que é o de Jesus, as suas maiores mensagens aconteciam de uma forma personalizada, né? Claro que Jesus pregou sermões para grandes públicos, mas também de forma individualizada, se preocupando com as pessoas de forma personalizada, mostrando o seu real interesse, um Deus que se relaciona pessoalmente conosco, né, pastor? Exatamente. E um Deus que está interessado exatamente nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. Jesus sabia que a maior necessidade do ser humano era o perdão, né? Era a salvação. Mas antes de chegar lá, muitas vezes ele precisava alimentar as pessoas. Muitas vezes ele precisava curar doentes. Né? Muitas vezes ele precisava amparar aqueles que estavam, né, afastados da sociedade, estavam marginalizados pela sociedade. Então, muitas vezes a pessoa nem vai saber que a maior necessidade dela é o perdão, né? E precisa, antes de mais nada, né, ter essa acolhida e ouvir, né, exatamente aquilo que ela precisa no momento. Né? Alguém que está com fome, não adianta a gente falar, Jesus te ama, Jesus te salvou. Ela precisa comer antes. Sim. Era assim que Jesus atuava com as pessoas. Muito bem, então a gente está percebendo assim que esses 8 princípios eles estão todos interligados, na verdade, né, pastor? Isso, exatamente. O terceiro princípio, qual seria? Não fazer pré-julgamentos. Então, esse princípio ele é bem difícil para nós, né? Se nós observarmos bem, todos eles são difíceis. Sim. Em nossa natureza humana, nós estamos sempre fazendo pré-julgamentos. Nós temos preconceitos, né? Quando nós olhamos alguém, nós já temos uma reação imediata. E isso é impossível do ser humano não ter, né? É inerente. A nossa natureza é assim. E por isso nós precisamos, antes de mais nada, lutar contra os nossos preconceitos, contra os nossos pré-julgamentos que nós já fazemos das pessoas, né? Apenas vendo o modo como elas são, como elas se portam, como elas se vestem. E muitas vezes isso já dificulta
o nosso diálogo, porque nós acabamos levantando barreiras antes até de conhecermos as pessoas. A entrevista completa você confere em radiocpt.com.br e também você pode ler o artigo escrito no Mensageiro Luterano de novembro, que você acessa também em mensageiroluterano.com.br. Aliás, é uma das revistas mais antigas em circulação no Brasil, com 95 anos, uma publicação da editora Concórdia, parceira da Rádio CPT, que mostra agora no CPT na TV uma reflexão muito inspiradora com o pastor Martinho Zontag, né, Luana? É isso aí, ele fala sobre Jesus precisa realmente de nós? Confere aí. Precisa ou não precisa? Ele baseia essa reflexão numa palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 34, onde está escrito assim: o mestre precisa dele. A reflexão é a seguinte: no primeiro ano de seus estudos teológicos, o pastor colocou na porta do seu quarto no Seminário Concórdia um desenho com uma imagem representando Jesus. No desenho constava uma frase, como se Jesus estivesse dizendo ali naquele desenho: eu preciso de ti. Na segunda semana de aulas, um dos professores bateu na porta e perguntou o que o estudante entendia com aquela frase: eu preciso de ti. E o professor questionou: Jesus realmente precisa de nós? No texto bíblico de Lucas, capítulo 19, 2 vezes está escrito algo parecido. Aspas, o mestre precisa dele, o mestre precisa de nós. É isto? Lucas, capítulo 19, 31 e 34. A história fala da recomendação que Jesus deu aos seus discípulos para irem a determinado povoado. Lá encontrariam um jumentinho que nunca havia sido montado e estaria amarrado lá. Jesus pediu que o desamarrassem, e se os donos deste jumentinho perguntassem por que estavam fazendo isso, deveriam dizer: o mestre precisa dele. Mas será que Jesus realmente precisa daquele jumentinho? É um grande mistério, escreve o pastor Adelar. É um grande mistério esta afirmação. Na verdade, Jesus é verdadeiro Deus e não precisa de nada e de ninguém. O contrário é uma grande verdade. Somos profundamente dependentes dele para termos paz, perdão, salvação e vida eterna. Então temos motivos para agradecer as palavras que o evangelista Lucas deixou registradas, onde ele escreve: o mestre precisa dele. Que consolador! Deus, na verdade, não precisa de nós e nem daquilo que nós possuímos. Mas o interessante é que ele valoriza tanto as nossas vidas quanto tudo aquilo que ele empresta para vivermos. Em amor e graça, ele nos convida a sermos seus cooperadores. Esta é a reflexão que o pastor Adelar escreveu sob esse título: Precisa ou não precisa? E ele conclui com esta oração que eu vou fazer, e os caros ouvintes, se quiserem acompanhá-la mentalmente, por favor, fiquem à vontade. Amado Jesus, que alegria depender de ti para ter uma vida melhor já neste mundo e principalmente na eternidade. Quero dizer, até o fim, eu preciso de ti, da tua mão estendida segurando a minha quando fraquejo, da tua presença certa quando o caminho é incerto, do teu perdão quando me sinto culpado. Amém. O pastor Martinho Zontag apresenta o programa Pergunte ao Pastor, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 2h da tarde, em radiocpt.com.br. Luana, foi um prazer, foi bonito, foi intenso, mas já é hora de nós darmos tchau, e nós voltamos no próximo sábado ao 12h30, no final de semana do Natal, com um programa super especial aqui no CPT na TV. Enquanto isso, você confere a nossa programação, é convidado a acessar sempre a radiocpt.com.br e também conferir as nossas transmissões ao vivo no facebook.com/radiodaielp. Um grande abraço e um excelente final de semana a todos. Um abençoado final de semana e até o próximo sábado.